Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia, sejam bem-vindos à nossa Capelania Militar do Espírito Santo. Que alegria grande hoje, quando estas crianças vão receber Jesus pela primeira vez. E especialmente nesta data tão querida para nós brasileiros, que é a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Eu quero explicar para vocês o que eu já expliquei para as crianças nestes dias, em que elas estiveram de retiro, por mim acompanhado. As advocações marianas. O que é isso? A palavra advocação vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Então, são modos de se chamar a mesma pessoa que é a Santíssima Virgem. Eu, por exemplo, em casa, sou Fernandinho. Aliás, meu irmão me chama de gordinho, não sei porquê, mas ele me chama. Minha mãe me chamava de Doquinha. No colégio militar, eu era Rebouças, meu nome de guerra. Trabalhei na Varig, meu nome é Fernando Ayrton, cheguei lá, tinha um outro Fernando, eu fiquei Ayrton. Então, todos esses nomes chegam à mesma pessoa. Da mesma maneira que Nossa Senhora de Fátima, que é quem? A Virgem Maria, que apareceu na cidade portuguesa de Fátima. Nossa Senhora dos Navegantes. Quem é essa? É a Virgem Maria invocada pelos navegantes em momentos de crise. Aquela situação difícil, mar revolto, o medo da embarcação virar. Os navegantes se voltavam para a Virgem Maria e viam que a situação se resolvia. Assim como as mulheres que estavam para dar à luz, em meio a grandes dores, risco de morte delas ou do bebê, clamavam por um bom parto, e assim nasce Nossa Senhora do Bom Parto. Fica a dica para você que está gestante, né? Tem as pílulas do Frei Galvão, pega comigo no final da missa. Então, são todas a mesma santa, que é a Virgem Maria, que em 1717, no mês de outubro, foi pescada no Rio Paraíba do Sul, por Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves. Eles estavam sob forte pressão porque seria preparado um jantar para o Conde de Assumar. Eles estavam sob ameaça. Qual seria o prato principal do jantar? Peixe. E eles pescando a noite toda e nada de aparecer peixe. E de repente, já no desespero, quando jogam a rede, aparece metade da imagem de Nossa Senhora. E dali a pouco eles jogam a rede de novo, vem a outra metade. E em seguida, uma pesca milagrosa, que eles atribuem à Virgem Maria, que apareceu. Então, um dado interessante: Nossa Senhora não é negra. A imagem ficou negra porque ficou no leito do rio muito tempo, a imagem de terracota, que é como barro cozido, vamos dizer assim, né? O termo italiano terracota quer dizer terra cozida. Então, esse é o primeiro dado, porque às vezes as pessoas se confundem. Nossa Senhora é negra, é loura, como é que ela é? Ela era uma mulher palestina. Então,
Por que essa imagem apareceu? A advocação ficou sendo Nossa Senhora que apareceu, ou seja, Aparecida. Pronto. E aí, obviamente, essa imagem começou a ser venerada, muitos milagres. Aparecida se tornou um local de romaria e em 1930 tornou-se a padroeira do Brasil. E eu digo, o católico que ainda não fez a sua peregrinação à Aparecida, faça. Vocês não têm noção do que é. Ver aquela miudinha, do que ela foi capaz. Toda uma cidade transformada e que vive em função dela. Passaram muita dificuldade na pandemia. A igreja teve que ajudar a população de Aparecida. Porque tudo gira em torno da fé, da devoção. E é tão bonito ver homens carregando cruzes, vindos de outras cidades. Mulheres descendo a passarela de joelhos para pagar promessas. E eu que este ano peregrinei pela primeira vez na minha vida a pé. Sim, eu peregrinei a pé. Os 320 quilômetros, em parte. Claro, all shape. Começamos em Águas da Prata, terminamos em Aparecida. Um grupo inicial de 12 bombeiros, ao qual se somou mais um grupo de 15 do meio do caminho até o final, num total de 27. E depois mais 60 que foram de ônibus se encontrar conosco lá. É clássica a nossa peregrinação à Aparecida já há 18 anos. Dom Osvino decidiu, ele que hoje é bispo emérito do ordinariado militar, que os militares do Brasil fariam como os militares da Europa, prestariam homenagem militar à Mãe de Deus. Na Europa, eles saem dos seus países e vão a Lourdes, cidade da França onde Nossa Senhora apareceu. Aqui seria difícil e caro ir a Lourdes, então Dom Osvino estabeleceu que nós prestaríamos a nossa homenagem em Aparecida. E aí nós da Capelania dos Bombeiros estamos desde a primeira peregrinação. E eu estava organizando essa peregrinação a pé para os militares corajosos, né, e preparados que a fariam, quando de repente eu soube que teríamos um veículo de apoio. E aí nesse momento a Nossa Senhora me cutucou e disse: você pode ir, caminhe até onde puder, e a partir dali entre no veículo. E foi o que aconteceu. E ali, nós recebemos uma grande graça. Um irmão nosso, de farda, Cabo Plácio, pisou em Águas da Prata, evangélico, da Igreja Batista, e quando chegou em Aparecida, fez a sua consagração a Nossa Senhora, diante da imagem, bem de frente à Basílica Velha. Hoje, ele ama Nossa Senhora. Então já foi um fruto, e talvez o maior dessa nossa peregrinação. Hoje a liturgia da palavra é toda mariana. A começar pela narrativa do livro de Esther. Esther quer dizer estrela. Maria tem título de estrela da manhã. Nessa peregrinação nós pudemos, em uma das cidades por onde passamos, não vou me lembrar qual, apreciar a estrela da manhã, que é uma estrela belíssima,
que desponta antes do sol. Quem é o sol da justiça? Jesus. A estrela da manhã, que anuncia o sol que vem antes, a Virgem Maria. Ela que veio antes do filho, que deu à luz seu filho. Então, Esther é a rainha que roga ao rei pelo seu povo, pela vida do seu povo, assim como Nossa Senhora roga a Jesus pela vida da igreja, de todos nós. Então ela é uma prefiguração mariana no Velho Testamento. E nós temos na segunda leitura o capítulo 12 do livro do Apocalipse, que fala de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Produção, projeta a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe para mim, por favor. Nossa Senhora apareceu em 1531 a Juan Diego, um índio mexicano, muito piedoso. E ela pediu que fosse erguida uma igreja em sua honra, que Juan Diego fosse levar o recado ao bispo. O bispo, por sua vez, para ter certeza de que se tratava de um pedido de Deus, pediu um sinal. E Nossa Senhora disse a Juan Diego que ele fosse no alto do monte Tepeyac colher umas flores para levar ao bispo. Ele colheu essas flores, colocou no seu poncho. Poncho é uma vestimenta como a casula do padre, mais ou menos, os gaúchos usam muito para o frio. E aí ele embrulhou as flores assim, no seu poncho, e levou ao bispo. Quando chegou ao bispo, e abriu essa imagem. Melhor a imagem, por favor. Essa imagem apareceu. E vejam que interessante. A lua debaixo dos pés. E esse resplendor amarelo é Deus confirmando a leitura mariológica que a Igreja Católica faz dessa passagem. Nessa passagem, Nossa Senhora está grávida. A imagem de Guadalupe também. Como é que nós sabemos? Em primeiro lugar, porque as índias mexicanas usavam um cíngulo, que é um tipo de cinto, de tecido marrom, quando estavam grávidas. E essa imagem é milagrosa, foi estudada pelos cientistas da NASA, que dizem que ela está viva, porque quando a gente joga luz nos olhos da imagem, as pupilas se contraem. A temperatura da imagem é 36,6 graus Celsius, a temperatura de um corpo saudável. E se a gente coloca um estetoscópio e escuta o ventre de Maria, nós ouvimos um coraçãozinho de criança batendo à razão de 118 BPM. Feto tem coração acelerado. E escutamos o outro coração de Nossa Senhora batendo à razão de 70 BPM. Então, quem é o varão que governará o mundo com cetro de ferro, como diz a leitura de Apocalipse? Cruzando com o livro dos Salmos, nós descobrimos no Salmo messiânico, que é o Salmo 2, deixa eu conferir aqui, versículos 8 e 9. Sim, versículo 9. Vamos pegar do versículo 8. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Olha aí. Esse salmo se refere a Jesus, o Messias. E é assim que a gente interpreta a Bíblia, no seu conjunto, e não pegando textos fora de contexto, como se faz no protestantismo muitas vezes.
E então, esta mulher, que os protestantes dizem que é a igreja, para nós é Maria, confirmada nesta aparição de Guadalupe. E assim nós vemos o céu confirmando a igreja. Então, falta-nos, para completar a liturgia da palavra, que, como eu disse, é toda mariana, agora entrar no Evangelho. Nós temos o texto que diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Como o vinho viesse a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aqui começa um dado interessante. Jesus, sendo Deus, será que não sabia que o vinho ia faltar? Claro. Então, por que será que ele deixa a sua mãe dar o toque? Ei, está faltando vinho. Já respondo para vocês. Para mostrar a atenção da caridade de Maria. Qualquer outro poderia ter feito isso, mas quem estava mais atenta? Nossa Senhora. Jesus respondeu: mulher, que há entre mim e ti? Minha hora ainda não chegou. No protestantismo inteiro, há uma interpretação muito negativa desta palavra, como se Jesus estivesse menosprezando tanto a sua mãe, que nem a chama de mãe, chama de mulher. Como quem diz assim: mulher, o que eu tenho a ver com isso? E aí, hoje vocês vão ver que é bem outra a interpretação. O que Nossa Senhora respondeu? Fazei tudo o que ele vos disser. Eu vou dar o spoiler aqui para vocês. Essa frase encerra o quê no coração de Maria? Uma frustração, porque Jesus não iria fazer nada? Minha hora ainda não chegou. Não foi a resposta que ele deu? É por acaso a resposta de quem não está esperando nada? Porque Maria poderia ter respondido: sim, meu filho, ok. Pausa aí o raciocínio. Então, vamos começar com Santo Tomás de Aquino, nosso maior teólogo. Na Catena Áurea, ele reúne os padres da igreja sobre esta passagem e destaca: Maria como intercessora. Santo Agostinho e São Beda, o Venerável, afirmam que Maria percebe a necessidade antes de todos e intercede junto a seu filho. Essa intercessão simboliza a mediação universal de Maria, que observa as carências humanas e as apresenta a Cristo. Mulher, o que há entre mim e ti? Será que Jesus, na condição de Deus, e sendo Deus, como autor do 4º mandamento, honrar pai e mãe, teria jamais a possibilidade de dar uma resposta desrespeitosa e de menosprezo à sua mãe? É óbvio que não. Então, Santo Tomás explica que o termo mulher não é rude, senão um título de dignidade, de acordo com a cultura judaica. Isso como primeiro motivo. E o segundo motivo é identificar para nós quem é a mulher que aparece em Gênesis 3,15 e depois no Apocalipse, como nós vimos na leitura. E apareceu no céu um sinal, uma mulher, a mesma de Gênesis 3,15.
Quando Adão e Eva pecam, Deus se volta para a serpente e fala: porém discórdia entre ti, serpente, e a mulher, a tua descendência, serpente, e a dela, a da mulher. Quem é essa mulher? Então assim fica claro quem é. Então ela é revelada como a nova Eva. Eva perdeu a humanidade pelo pecado, Maria resgata com o seu sim a humanidade. Porque Deus quis a sua cooperação na obra redentora. É lógico que o Redentor é Jesus, mas com a cooperação de Maria. E por quê? Porque assim Deus o quis. Assim Ele determinou desde toda a eternidade. Minha hora ainda não chegou. Que hora é essa? É o momento da paixão, onde Jesus revelará plenamente a sua glória. Santo Tomás cita São João Crisóstomo, que diz: Cristo parece recusar o milagre, não por desobediência à mãe, mas para mostrar que age segundo o desígnio divino, e não por mera pressão humana. No entanto, ele concede o pedido por amor e honra à sua mãe, mostrando que a vontade divina já incluía essa mediação materna. Então o milagre iria acontecer por mediação de Maria, conforme os desígnios eternos de Deus. Porque Deus não muda. Então vejam a profundidade dessa interpretação. E aí nós vemos que Deus cede sim aos pedidos de um intercessor. Como foi o caso de Moisés, Deus não ia destruir o povo idólatra que tinha feito um bezerro de ouro, e Moisés intercede, e Deus, entre aspas, muda o seu agir. Aí eu pergunto, como não existem intercessores? Como os evangélicos dizem que não existem intercessores? É só ler a Bíblia que a gente vai ver. Abraão intercedendo, quando da destruição de Sodoma e Gomorra. Se houver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, se houver 50, não destruirei. Mas se não forem 50, forem 45, também não. Ah, mas pode ser que sejam 40, também não destruirei. Olha aí, isso é intercessão. A mãe pediu como intercessora, Cristo respondeu como Deus. E o que parecia então uma negativa, foi na verdade uma preparação para conceder com maior abundância. Tanto que disseram para o noivo: tu guardaste o melhor vinho até agora. Porque foi muito superior a água transformada em vinho por Jesus. Vamos agora a um grande pregador, Padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Como ele vê as bodas de Caná como a primeira epifania da igreja. O que quer dizer epifania? Epifania é um mostrar-se. A festa da Epifania, na liturgia da igreja, acontece quando Jesus se mostra como Deus. Ele aparece como Deus. Os magos vão lá então adorá-lo, reconhecendo a sua divindade. Então aqui nós temos uma epifania da igreja. Então Maria é figura da igreja orante. Cantalamessa diz que Maria age como a igreja que intercede pelo mundo carente. Nós estamos no mundo inteiro celebrando a missa e orando pela salvação da humanidade. Maria percebe a falta do vinho, que é símbolo da alegria e da graça, e a apresenta a Cristo. Mulher aparece como termo profético. Para Cantalamessa, Jesus usa mulher porque está iniciando a nova criação. Maria é a mulher da nova aliança, como Eva foi da antiga. E essa recusa aparente, minha hora ainda não chegou, expressa que toda graça deve vir pela cruz, mas a intercessão de Maria antecipa a manifestação da graça. Por isso, o primeiro milagre de Jesus acontece por meio de Maria. É aí
que Jesus, como adulto, começa a mostrar-se como Deus. Maria, ao dizer, fazei o que ele vos disser aos serventes, mostra a essência da fé cristã. Confiar em Jesus, mesmo quando ele parece não agir. Ele já tinha dito, minha hora não chegou. Então parece que está tudo perdido, não vai rolar nada. Então, qual é a essência da nossa fé? Confiar. A fé de Maria antecipa a fé da igreja. E eu gosto muito também de Dom Fulton Sheen, um bispo americano que está em processo de canonização. Fulton Sheen observa que esta cena de Caná é um prelúdio da cruz. Mulher é o mesmo termo usado na cruz. Mulher, eis o teu filho. Foi o que Jesus disse a São João. Assim, Caná e o Calvário estão unidos. São os dois momentos em que Maria é chamada de mulher por Jesus. Em Caná, mulher é o que há entre mim e ti, e na cruz, mulher, eis aí o teu filho. O primeiro, no início da missão de Jesus, Caná, e o segundo momento, no seu cumprimento, que é quando Jesus morre. Portanto, Maria participa da missão redentora de Cristo, do começo ao fim. A intercessão que antecipa a hora, vamos dar uma olhada nisso. Então, Jesus, enquanto Deus, é onisciente, Ele sabe tudo. E Deus não muda. Mas a vontade de Deus, como falei anteriormente, já incluía a intercessão de Maria. E assim Ele quis mostrar que toda graça viria pela cooperação dela. E aqui nós temos já o prelúdio de um dogma mariano que está sendo estudado pela igreja. Aliás, existem 2 dogmas em estudo pela igreja, ainda não decretados. Quais são? Maria, medianeira de todas as graças, porque a fonte de todas as graças quem é? Jesus. E qual foi o meio, o veículo, através do qual Jesus veio até nós, nos foi dado? Maria. Quem é o redentor da humanidade? É Jesus. Quem é aquela que coopera de perto, desde o início, em tudo, com a redenção? Maria. Então, o segundo dogma é Maria co-redentora do gênero humano, como grande participante e a principal participante da obra da redenção. Então, Cristo não disse não, cuidado, senão ainda não, minha hora ainda não chegou. E quando a mãe falou o ainda não, perdão, e quando a mãe falou, o ainda não tornou-se agora. E assim será sempre na história da graça. Maria apressa a hora da salvação para os que recorrem a ela. Temos um grande teólogo mariano, doutor em Mariologia, René Laurentin, francês. Como é que ele vê essa passagem da Bíblia? Maria introduz a fé dos discípulos. O que diz o versículo final? Seus discípulos creram nele por causa do milagre. E Laurentin mostra que foi pela intervenção de Maria que começou a fé dos discípulos. Portanto, ela é a porta da fé. A expressão mulher, para Laurentin, reafirma a sua missão escatológica. Maria, então, é a mulher do Apocalipse, aquela que gera o Messias que combate o dragão, como eu expliquei anteriormente.
Em Caná, ela aparece como figura da igreja intercessora que coopera com a obra da redenção. Em Caná, Maria manifesta que a mediação não é poder de mando, mas de amor. Ela obtém não por autoridade, mas por comunhão total com a vontade de Deus. E aí, os místicos falam de uma união entre a vontade de Jesus e a vontade de Maria. Os sagrados corações estão intimamente unidos. Um vínculo de amor único sobre a face da terra. E isso desde que Deus decide criar Maria imaculada, ou seja, sem a mancha do pecado original. E aqui então vamos dar uma olhada nesta fé que espera ativamente nas bodas de Caná. Maria revela uma dimensão profunda de sua fé, a expectativa confiante. Olha só que interessante, prestem bem atenção aqui. Ela não sabia exatamente como Jesus resolveria o problema dos noivos, mas tinha absoluta certeza de que ele resolveria. Esta é a fé madura de quem conhece intimamente o coração daquele em quem confia. São João Crisóstomo ensina que Maria conhecia o poder do seu filho e por isso se dirigiu a ele com confiança maternal, sabendo que ele não deixaria os esposos em situação vexatória. Ela não conhecia só o poder, que ele poderia fazer um milagre porque era Deus, senão que ela conhecia o coração compassivo e misericordioso de Jesus. Tinha fé no Deus onisciente também, porque nós normalmente queremos só o Deus onipotente, mas não queremos nada com o Deus onisciente, com medo daquilo que Deus possa querer para nós, portanto desconfiando de que alguma coisa que Deus possa decidir nas nossas vidas não seja boa. Isso é um defeito de fé. O que diz a sabedoria dos santos sobre a fé de Maria? Santo Tomás de Aquino explica que Maria agiu movida por uma fé operativa. Ela não apenas acreditava no poder de Jesus, mas esperava ativamente que ele interviesse. E por isso ela disse aos servos: fazei o que ele vos disser. Ou seja, já parte de uma certeza da ação do Filho. Senão ela não teria dito isso. São Bernardo de Claraval comenta: Maria não duvidou nem por um instante que Jesus atenderia sua súplica materna. Conhecia o coração compassivo do Filho. E o mistério da confiança maternal, vamos a ele. Maria não sabia como Jesus resolveria o problema. Água transformada em vinho era impensável, mas tinha certeza de que ele resolveria. Como observa São Boaventura, a mãe conhecia a bondade infinita do Filho e por isso intercedeu com segurança maternal. Esta é a diferença entre a fé que duvida e a fé que confia. Uma questiona se Deus pode agir, a outra apenas aguarda como ele agirá. Eu pergunto, como é que é a sua fé? É uma fé que confia, como a fé de Maria? Os sinais da expectativa confiante. Vamos a eles. As Escrituras revelam 3 evidências da expectativa confiante de Maria. Primeiro, Maria toma a iniciativa de falar com Jesus sobre o problema. Segundo, instrui os servos antes mesmo de Jesus concordar explicitamente. Terceiro, sua linguagem é de expectativa, não de súplica duvidosa. Ela simplesmente diz: eles não têm mais vinho. Jesus, olha, será que dá para fazer alguma coisa aí, porque o vinho acabou? Não. Cada gesto revela uma mãe que conhece profundamente o coração do filho e confia em sua bondade. E o que diz São Francisco de Sales, doutor da igreja? Ele resume magistralmente: Maria em Caná nos ensina a oração de confiança filial. Apresentamos o problema a Jesus certos de que ele, em sua sabedoria e amor, encontrará a solução perfeita. Ainda que não seja o que eu espero, pode ter certeza que o que vem de Deus é o melhor.
E aí eu costumo dizer ao povo de Deus o seguinte: está lá a criatura clamando pela cura da mãe, que está com câncer. E aí de repente a mãe morre, a pessoa perde a fé, fica arrasada, briga com Deus. Isso é falta de fé. E eu digo para vocês o que eu já falei em alguma homilia pretérita minha, aconteceu comigo, na minha vida. Minha mãe teve um aneurisma cerebral, entre a doença e a morte foram 30 dias. E eu rezando o texto todo dia, fazendo jejum, tudo que vocês pensarem. A Bíblia fala, se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é uma titica pequena assim, moverás montanhas. A minha fé foi do tamanho de um caroço de manga, sei lá, de abacate. Não teve fé maior do que a minha, eu posso garantir a vocês. Tudo que me dissessem que era para fazer, pega lá, abre o Salmo 90, coloca debaixo do travesseiro dela, prega uma imagem de Nossa Senhora em cima, tudo e algo mais. Eu fiz. E aí, lia as passagens, pedi e recebereis, procurai e achareis. Botava aquela música, meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, cantava aquilo ali. E aí? O que o ser humano normal espera? Não, o milagre vai rolar. Por quê? Qual é a ideia nossa? O milagre é a cura. Só que não. De que adianta o mundo? De que adianta o homem, ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu pedi a cura do corpo. E o que aconteceu? Minha mãe, quando estava desenganada, a mãe da namorada do meu irmão chamou um padre para dar a extrema-unção. Eu, como padre, sei. Em artigo de morte, ou seja, quando a pessoa está nas últimas, nós damos a unção que perdoa os pecados e a indulgência plenária, que perdoa a dívida de purgatório. Nós estamos fazendo o que nessa vida aqui? Fala para mim. Qual é o objetivo da vida? É ser feliz no casamento? É ser comandante-geral do bombeiro? É chegar pós-doutorado em, sei lá, ciências sociais, o que for? Coisas boas, não estou menosprezando isso. Mas tudo isso vai ficar e a gente vai morrer. Então o grande objetivo é chegar ao céu. Você acredita que o céu é melhor do que aqui? Se não acredita, sua fé está defeituosa e venha para a catequese toda quinta, 19h30 comigo. Que a gente precisa perder esse medo de morrer. É absurdo um católico com medo de morrer. Por quê? Se tem medo de morrer, acredita o quê? Que a vida acaba com a morte. Quando na realidade a morte é um portal que a gente atravessa para um plano muito superior a este. Se quem ama o que quer, tudo o que quer é o bem do amado, então a minha mãe foi para o paraíso, está melhor do que eu? Claro. Como é que eu ia querer ela de volta aqui? Seria um egoísmo da minha parte, só porque eu ia sentir saudade do cheiro do pescoço dela? Porque eu ia sentir saudade do café da manhã que ela me levava na cama? Porque nunca mais eu ia comer a mousse de chocolate que ela fazia? Olha como nós somos egoístas. E olha como a fé precisa ser purificada. Então, por isso eu digo nas minhas homilias, porque eu vivi isso na minha vida. Com Deus sempre anota, o produto é melhor do que a encomenda. Então é isso exatamente aqui que os nossos santos estão nos dizendo. Não podemos orar com medo de não sermos atendidos, seremos atendidos. Pedi e recebereis, está lá, mas não está escrito pedi e recebereis o que pedistes. Esse é o problema, a gente acha que eu vou receber o que eu pedi, e a Bíblia diz o quê? Pedis e não recebeis o que pedis, porque pedis mal. Então quem é que sabe tudo? Quem é onisciente? É você? Sou eu? É Deus. E por isso precisamos recobrar a fé no Deus onisciente. Os ventos protestantes fazem os católicos acreditar só no Deus onipotente, porque no protestantismo, Deus me dá a glória e o poder aqui, paga o dízimo e sua vida vai mudar. Aqui a gente diz, pague o dízimo, porque nós somos eternos devedores de Deus. Lá, Deus é o nosso mordomo, que vem me servir. Aqui, nós servimos a Deus. Entrei para rezar, frase linda de Santo Curadas, saí para servir. É assim que deve ser.
o coração e a conduta de um verdadeiro católico. Sabendo que Deus pode nos ajudar, pode fazer um milagre, pode fazer até o que eu estou pedindo, se for melhor para mim. Maria nos ensina uma oração diferente, a oração da expectativa confiante. Ela nos mostra que podemos nos aproximar de Jesus com a certeza de quem conhece seu coração. Não precisamos convencê-lo a nos amar, porque Ele já nos ama. Não precisamos forçá-lo a nos ajudar. Ele já deseja o nosso bem. E a recompensa da confiança? A expectativa confiante de Maria foi recompensada com o primeiro milagre público de Jesus. Sua intercessão maternal inaugurou a vida pública do Salvador. Como diz a tradição, Jesus nunca nega nada à sua mãe, e Maria nunca pede nada que não seja para o nosso bem. A água transformada em vinho foi apenas o sinal exterior de uma verdade maior. Quando confiamos plenamente em Jesus, Ele transforma a nossa vida comum em vida extraordinária. Nossa água em vinho, nossa tristeza em alegria. Conclusão. Maria, ao dizer, fazei tudo o que Ele vos disser, revela o caminho da santidade. Qual é? Fé inabalável, obediência total e confiança absoluta. O que parecia uma simples festa de casamento, tornou-se o primeiro sacramento do reino. Uma transformação da água da vida natural em vinho de vida sobrenatural. E foi pela palavra e intercessão da mãe que o sinal começou. E aí eu pergunto, será que Maria é, como dizem nossos irmãos separados, uma grande ofensa à Mãe de Deus? E por isso, nesta missa da padroeira, eu peço por todos os que blasfemam, por todos os que profanam a Mãe de Jesus. Será que Maria é uma mulher como outra qualquer? Vamos lá? Jesus é o caminho, não é? Mas Ele aprendeu a andar com quem? Com Maria. Jesus é o verbo de Deus, sim ou não? Quem ensinou Jesus a falar? Maria. Jesus é o pão da vida. Quem alimentou Jesus? Quem deu de mamar a Ele? Maria. Não digo isso porque Maria é superior a Jesus, jamais. Ela é criatura, Ele enquanto Deus o Criador. Senão porque assim Deus nos mostra que espera a nossa cooperação com a sua obra. Tudo por nós, nada sem nós. Essa é a história da salvação. E quem melhor cooperou com ela? Aquela que é a nossa padroeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.